Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Hoje é quinta-feira, dia 10 de abril de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. E nesse ano vamos juntos viver a alegria de sentir o prazer de estar com vocês. A 93. É, gente, tá chegando, hein? Ó. Louvor, adoração, louvor da 93. Muito bem, olha aqui um de nossos queridos ouvintes aqui, ela diz o seguinte: olha, eu tenho duas tias que moram juntas e na casa delas tem várias imagens. Dentre elas, 3 são de demônios. Elas fazem oferenda e o clima lá é pesado demais. Antes de me converter, eu não me sentia incomodada, mas agora é como se eu estivesse entrando no inferno. Não me sinto bem lá não, porém eu não sei o que dizer. Não posso simplesmente desaparecer. Ainda não contei a elas que me converti porque as duas detestam crentes. Que eu devo fazer, hein? Ao frequentar a casa delas, corro o risco de ser atacada pelo diabo? Existem lugares que depois de nossa conversão devemos parar de frequentar? Ao esconder das minhas tias que me converti, estou dando legalidade para os espíritos que lá habitam perturbarem a minha vida? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Este é o Debate 93. com J.R. Vargas na 93 FM. Olha quem tá aqui com a gente hoje, a querida missionária Vanderly Medeiros, a nossa menina da mesa de hoje, da Assembleia de Deus de Bom Sucesso. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, J.R. Vargas, a todos os debatedores. Bom dia às meninas aqui que trabalham. Eu estou feliz de retornar aqui. Tava com saudade. Eu também de você. Que bom que você está aqui. Saudade até daquele gato que anda ali no corredor, aquele gato bonito. Aqueles gatos ali, nós tratamos aqueles gatos com muito carinho. Dá pra ver que eles estão bem gordinhos. Fortes, né? Bem alimentados. Aqueles gatos andam aqui para todas as salas, sobem também sobre as mesas. São gatos assim, com toda a todo mundo da empresa gosta de gatos. Os que não gostam de gatos não são mais funcionários da empresa. Tá entendeu? Vendo? Aqui é base. Vanderly, me diga uma coisa, e esse assunto aqui, menina? Olha aqui, a menina diz que tem duas tias, né? Aí na casa das tias lá, tem várias imagens. Ela diz que 3 são de demônios. Diz que elas fazem oferenda e o clima é pesado demais. Você destacou essa frase, não foi? Olha, eu creio o seguinte, o J.R. Vargas, é o seguinte, essa irmã, ela disse que só 3 são de demônio, as outras não são não? Todas elas são oferecidas a demônio. Agora, essas imagens nada faz, nada é. Essa irmã, ela aceitou Jesus como Salvador, ela é uma mulher agora de Deus, e ela tem totalmente toda a força do Senhor na vida dela para dominar essa área, porque essas imagens de esculturas que estão ali, que tem boca mas não fala, tem olhos mas não vê, e o que opera através dessas imagens é o demônio, é claro que sim, tanto é que fazem oferendas a eles, né? E quem recebe é o próprio demônio, sendo que quando você está com Deus, está com o Senhor na sua vida, essas imagens, esses demônios não valem nada, né? Você tem em Deus a força.
como diz aqui, ó, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Então, essas fortalezas aí que, entre aspas, o Senhor derruba todas elas. Essa irmã, ela tem que... Não tem que ter medo, não. Não tem que ter medo, não. Não tem que temer essas imagens. Tudo bem. Antes de me converter, diz ela, não me senti incomodada, mas agora é como se eu estivesse entrando no inferno. Quero ouvir a opinião do pastor Roberto Medeiros, da Assembleia de Deus de Vigário Geral. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia a todos, a paz do Senhor, meus irmãos. Também é um prazer retornar aqui. Estava com saudade, né, dos nossos irmãos, JR. Né? Infelizmente, ontem ele não foi muito feliz, mas... O que houve, meu irmão, ontem? Eu acho que ontem o seu time perdeu aí. Mas eu não sou deste mundo. Agora eu não sou deste mundo. Espero que domingo permaneça assim também, né? Então vamos lá. O irmão estava disputando algum jogo ontem? Tava em campo? Não, né? Entendi. Né? Quando eu olho isso aqui, JR, ela diz o seguinte: quando ela não era convertida, ela não se sentia mal, né? Porque nós vemos que o processo da conversão, ele é assim. A pessoa, quando ela não é liberta, parece que tudo é normal. Só que quando ela está no processo de transformação, né, de libertação, ela vai vendo que realmente aquilo que não fazia mal a ela passa a fazer, né? Então, assim, só peço que ela fique atenta, porque temos um problema aqui familiar, né, que é tia dela, parente dela, um problema espiritual, né, religioso aqui, e eu creio que Deus vai dar ela sabedoria, que ela venha orar, que ela venha buscar em Deus. Agora, como a nossa irmã bem disse aqui, a nossa missionária, né, ela não deve temer, né, porque maior é o que está com ela do que o que está no mundo. Agora, sim, ter estratégias, como chegar, como falar, que ela vai dizer aqui também, que ela assim, olha, eu ainda não contei a elas, então, mais à frente nós esperamos que ela conte, né? Agora peça a Deus um dia, um momento exato, sabedoria, porque com certeza elas vão saber, mas é melhor saber pela boca dela. De uma forma estratégica. Muito bem. Aqui com a gente também o reverendo Felipe Teres, pastor da Igreja Presbiteriana do Flamengo. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR. Também para mim uma alegria muito grande estar aí com você e com toda essa equipe de debatedores, os nossos ouvintes. E eu concordo com os nossos irmãos. Eu acho que nós não precisamos, e essa irmã aqui, muito especial, não precisa ter absolutamente medo nenhum. Eu sei que provavelmente, JR, as figuras daqueles ídolos, a imagem em si mesmo, não são bonitas de serem vistas. Aí eu não tenho dúvida de que talvez aquilo possa causar, numa primeira vista, um certo estranhamento dela. Mas o que ela não pode é se enfraquecer nesse momento e atribuir a essas imagens algum tipo de poder que, como a nossa missionária já falou, elas não têm, né? Que a Bíblia nos diz, lá em 1 Coríntios, que o ídolo não é nada de si mesmo, que não há nada, nenhum outro Deus nesse mundo, senão um só, que é o nosso Deus, que é o nosso Pai. Não há razão de temer. Você pode até não gostar da figura, como você pode também não gostar de qualquer outra figura de time de futebol, ou seja lá o do que for. Mas isso trazer medo para ela é o momento dela se fortalecer em Deus e descobrir que aquilo não tem poder nenhum, que possa ser talvez até uma superstição dela, pode ser até um medo infantil dela que ela pode estar sentindo, mas não que aquilo possa em si mesmo trazer alguma consequência danosa, espiritual, familiar, financeira, emocional, de saúde na vida dela, porque não vai. Pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, na nossa querida São Gonçalo. Bom dia, bem-vindo. Que pensa o senhor sobre esse assunto, pastor? Bom dia, JR, bom dia também aos queridos e ilustres debatedores e ao povo de Deus aí ligado na 93. JR, a grande questão aqui é que eu começo a informar e dizer aos ouvintes é o seguinte, eu fico vendo o poder da influência, né? A influência do catolicismo romano de pintar um quadro que se enraizou à mente de milhares e milhares de pessoas. E o que me chamou a atenção foi exatamente isso, quando ela diz assim, alguns ídolos, ela chega a dizer que 3 são de demônios. Ora, ninguém viu um demônio para pintá-lo, né? São seres espirituais. E a começar por aí, não são imagens de demônios, são imagens da imaginação humana com relação ao que pode ser um demônio, que na verdade os demônios não são feios assim como estão pintados, né? E aí o que acontece? Mas a influência católica romana, já de séculos
5 séculos atrás, faz a pessoa ter essa ideia de que o demônio é aquele camarada que usa uma capa no estilo Flamengo, que preto isso? e vermelho. Que é essa discriminação aí? Mas tem todas as Isso cores, é só uma hein? observação. Tem Atlético Paranaense, tem Esporte Clube Preto e branco Recife. também. Ok? Aí tem preto e branco também, aí, pronto. Mas assim, quando pintam o demônio, pode pegar as imagens, eu já vi algumas. Mas quem é? Pinta o demônio, ele usa uma capa A preta, questão é quem é que pinta? corpo vermelho. Quem é que pinta? Eu não sei se é o time contrário, mas de repente. que pintam assim, e aí aparece ele com sabre, com tridente, com chifre, com aquela cara toda. Então, as pessoas acabam criando um pavor e um medo. E quando chega diante de um ídolo, as pessoas tremem, especialmente quando elas são novas convertidas e não têm uma maturidade espiritual para entender que aquilo ali, como diz o texto que foi citado aqui, o texto é bem claro, diz que o ídolo nada é. Ou o sacrificado ao ídolo é alguma coisa. Ora, se o ídolo não é alguma coisa, o que foi sacrificado a ele também não é nada. Então, se nada é nada, Paulo fala assim, olha, no versículo seguinte: digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não aos ídolos, porque os ídolos de nada é. Agora, eles não têm a ideia de que aquilo que estão fazendo não tem nenhum sentido. Mas essa irmã, se ela já passou por um discipulado, um treinamento, uma orientação, então ela já deve saber que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quero ouvir a opinião dos companheiros ainda sobre esse assunto. Vamos continuar aprofundando esse tema, muito importante para o nosso entendimento, até essa figura que nasce, pelo menos historicamente, a partir da Idade Média, para poder... a ideia era zoar, vamos usar uma expressão nossa hoje aqui, né? A ideia era ironizar, era ridicularizar. E aí se criou a ideia, a imagem, né? Enfim, e aí vai para filme, vai para isso. Tem gente que, por exemplo, de quando em quando, não é verdade que aparece alguém e diz, olha, não coma naquele restaurante tal, porque ali tem a figura do, entendeu? Tô querendo falar o nome da figura para não lembrar o nome do, tá certo? Mas a pessoa disse, olha, por que não? Porque o diabo usa isso. Mas quem disse que usa, não é? Porque de vez em quando vem uma moda, né? Vem uma onda tal. Eu quero ouvi-los sobre esse assunto e também ouvi-los sobre o seguinte aspecto. Muita gente passa na rua, especialmente nas encruzilhadas, nas esquinas, por aquelas coisas que são ali oferecidas, né? São oferendas ali. E aí algumas pessoas ficam na dúvida. Como é que elas devem agir? Elas devem respeitar como uma manifestação religiosa. Então, é um respeito à manifestação religiosa. Não, elas devem enfrentar, ou seja, arrancar de lá todas as coisas e limpar aquele lugar, deixando que ali aconteça em hipótese alguma. E outros até são adeptos da ideia de pegar lá, o que tem ali? Ih, rapaz, franguinho tá bom, hein? Franguinho, essa falou, dá pro gasto ainda. E ainda, o franguinho acabou? Acabou, é só a perna e o pescoço, só a perna e o acabou, pescoço. a farofa pra enganar. Então, aí eu quero ouvi-lo sobre esse assunto, a opinião de vocês aqui no nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Estamos juntos no Debate 93. Pesquisa 93. Vamos ouvir aqui o resultado parcial da nossa pesquisa 93 de hoje. Ô Vanese, tudo bem, Vanese? Tudo bom, JR? Bom dia, bom dia a todos. Hoje nós estamos perguntando, você frequentaria a casa de algum parente que é cheia de imagens demoníacas? Olha aí. 60% dos nossos ouvintes dizem que sim, que frequentariam. Frequentariam sim, problemas. Tranquilamente. Olha, tem gente que vai arrumar uma desculpa, vai dizer assim, eu já não queria ir agora, hein? Olha, na casa da sua mãe, amor, na casa da sua mãe, eu não vou mais, né? Por uma questão espiritual. Mas vamos lá, conta isso aí pela internet. Então, até pela internet, no momento, nós não estamos conseguindo colher porque o site está... estamos sem informações pela internet. É esse o negócio? Mas por telefone. A internet está fora do ar, é isso? É. A nossa internet está fora do ar, não o site. É isso aí. O site está fora do ar? Não, a nossa internet está com... Não, mas certamente que, olha só, deu coisa de minutos aí, 1 ou 2 minutos, já está tudo resolvido. Rapidinho, a gente já traz a informação para você, mas por telefone, por enquanto, 60% dizem que sim e 40% não. Muito bem, quero agradecer a Vanese e hoje quem participa aqui com a gente é o Lucas. Cadê o Lucas? O Lucas, é o seguinte, você já sabe como é que funciona se você não for orientado
você reclama com a Vanese, que é a pessoa responsável pra te orientar, entendeu? Olha a camisa bonita, olha aí. Nova, gostei. Tirou foto hoje? Hoje Tirou não, foto? vou tirar, tem que Hein? tirar, tem que tirar pra mostrar. Cabelo até arrumado, o que houve? Não, sempre arrumo. Não, sempre arruma não. Hoje seu cabelo tá mais arrumado, olha lá. Tá legal hoje? Não é, Vanese? Ih, Vanessa elogiou, hein, Lucas? Aí, Lucas. Ô, Lucas, é o seguinte. Que isso? Ô, Lucas, é o seguinte. Vamos lá. É uma banda, um conjunto, uma banda, um cantor, uma cantora que estará no louvorzão da 93. Eu vou escolher a letra, tá bom? Aí eu escolho a letra. Você tá aí com o papel na mão, não tem problema nenhum. Estudou assuntos? Tu estudou em casa? Não estou em casa, não, hein? 30 nomes. Então, que dia é hoje, Lucas? Hoje é 10. Não, mas dia da semana. Hoje é quinta. Quinta, então com a letra Q. Que? É. Q. Olha, que tem um aqui. É. 4 por 1. Aê! Valeu, Lucas! Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. E aí, gente, vamos começar aqui pela encruzilhada ali? Pra gente tentar resolver esse negócio da encruzilhada aí logo aí, entendeu? Que eu acho que tem gente que, tem pessoas que fica com medo. Tem gente que, não passo ali, vou mudar de rua. Tem gente que põe na porta de casa, não foi? Não põe na porta de crente, tem gente que põe na porta da casa do crente. Aí já. Na minha porta eu sei, eu tô lembrando. Quer dizer, aí já é um caso assim, peraí, também. Vezes. Agora, se passou lá numa esquina lá, o negócio tá lá, mexe ou não mexe? Respeita, não, como é que é? JR, eu acho que não precisa mexer. Aquilo ali não vai ter poder nenhum sobre a vida de nenhum cristão. E a gente, aqui vivendo no nosso estado brasileiro, a gente não concorda como cristão com aquela prática, biblicamente. Só que isso, eu acho que não nos dá o direito de mexer na prática religiosa daquela pessoa. É verdade, é isso aí. E aliás, e também, e ainda a pessoa nutre às vezes um imaginário de que se por acaso eu destruir isso aqui, eu vou estar destruindo o tipo de trabalho que aquilo feito, ali é feito. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, que ela é uma simbologia do que foi feito, do que está sendo ali representado. Concorda, companheiros? JR, só queria complementar até o que o Felipe falou. Queridos, é uma questão constitucional, né? Você respeitar a liberdade do outro de culto. Então, jamais afrontar, confrontar, ver alguém lá, deixa aquela pessoa lá que ela tá fazendo a prática religiosa dela. Agora, o ter medo que é o diferente, né? Você não deve temer. A Bíblia diz no livro de 1 de João 5,18 que o maligno não nos toca. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não pode lhe tocar. Agora, tem gente que passa e fala assim, me dá licença, né? Deixa eu passar um pouquinho. Dá licença? Até crente pede licença. Eu já vi cristão fazer isso. É sério? Pedir licença, eu falei, olha só aqui. A quem? Não sei, né? Tá pedindo licença a alguém, né? Quando você entra na casa de alguém, você dá licença. Né? E aí, assim, eu acho que nós temos que repreender no nome de Jesus. A Bíblia diz que no nome de Cristo ele há poder, né? Então, a Bíblia diz que nós, em nome dele, repreenderemos demônios. Então, você viu alguma coisa diferente, né? Você, né, Senhor, nós repreendemos em teu nome. Pedir licença não, né? Isso aí. Só que tem crente que é como o pastor Será que é o hábito, gente? Que é falta de discipulado, falta de ensinamento, né? Falta daquela pessoa aprender, falta de certeza de vida eterna, né? Falta de certeza de ser um cristão verdadeiro. Seja um hábito, quebre o hábito. Olha só. Mesmo que seja um hábito, quebre o hábito. Eu já estive em alguns terreiros, quebrando alguns terreiros, com o Senhor, com a equipe. Já ganhei muitos pais de santo para Jesus, a honra para Jesus. E já tive despacho da minha porta. Quando se coloca na porta da sua casa, como na minha porta... É na minha propriedade, né? Eu, vizinha de um terreiro de candomblé, né? E eles colocavam na minha porta. E uma vez colocaram lá galinha, com um montão de coisa, salada, com pimenta, aquela coisa toda. Eu chegando de um congresso, vi aquilo na minha porta, eu falei, peraí, eu vou chutar isso aqui. E peguei o bico da sandália e chutei mesmo, joguei longe. E outra vez colocaram uma canjica, um saco de canjica. Aí já era mais pesado, pedi meus filhos para pegar, e eles têm de medo. Não, mãe, vai pegar não. Então, quando é na porta da sua casa, é diferente. Agora, quando está na encruzilhada, você não tem nada que tocar naquilo ali. E nem chutar. Eu já vi irmãos passar com o bebê na mão e chutar. Começar a falar língua estranha e ficar até estranho depois. Porque aí depois ficou estranho, porque tocou numa
uma coisa que não tem nada a ver. Passa ali e vai embora. Não tem que pedir licença, não tem que fazer nada disso. Você tem simplesmente que passar e orar por essas pessoas, irmão. Nós temos que orar por elas para que Jesus alcance, que o evangelho alcance elas. Não ficar com esse negócio, o macumbeiro, não. Você tem que ir até ele e se aproximar dele e pregar e levar Jesus para ele. JR, Sim, pastor eu Paulo. já tive a oportunidade de debater com um pai de santo numa emissora secular e ele, muito educado, concordou plenamente de que os despachos, esse chamado despacho, eles não podem ser colocados assim em vias públicas, até porque é prejudicial, né, ao ecossistema, de certa forma, porque coloca ali, às vezes, alguns animais que entram em processo de decomposição. Então ele mesmo entendeu que isso não é correto. Existem locais para fazer isso. E é óbvio que, independente de onde se colocar, fora a nossa residência, nós não temos que nos envolver com isso, sabe? Eu jamais orientaria um crente, não, você vai ali e arranca aquilo da encruzilhada. Agora, se colocar, obviamente, na porta da minha casa, da Ou sua da casa, igreja. aí atinge o chamado direito objetivo, direito de propriedade que eu tenho. Aquele espaço é meu e aí as pessoas precisam compreender que a gente não vai, obviamente, atentar contra a liberdade de religião, mas a gente vai preservar o ambiente, porque o ambiente precisa ser preservado. E às vezes alguns animais que se colocam acabam trazendo até problemas de saúde. Teve um cidadão, inclusive nesse debate, que comeu um frango daquele, passou muito mal e foi para o hospital e ficou numa situação muito delicada. E esse foi até o objetivo do debate. Se as pessoas podem comer daquilo ali. Ele não era cristão, mas ele estava com fome, era uma pessoa... Eu conheço a história de gente que morador de rua. Ele era morador de rua. O camarada tá ali na rua. Aí, às vezes tá quentinha, né? Saboroso, cheiro tal, o cara tá ali. Entendeu? É um negócio complexo, porque assim como, pelo que eu tô entendendo, o cristão deve respeitar. É na sua casa, é na sua igreja, ou na casa de alguém, enfim, seu imóvel, na sua loja, você vai lá e arranca, limpa aquele trem e tal, não sei o quê, porque aí é falta de respeito com a sua estrutura de vida, a sua casa, o seu trabalho. É isso, companheiro? Agora, se tá naquela esquina lá e tudo mais, isso não tem efeito sobre a sua vida. E não tem efeito sobre a vida dos outros. Você tá repreendendo, você não precisa tirar de lá não vai deixar de funcionar porque foi retirado. Vai deixar de funcionar porque foi repreendido. Exato. É isso, companheiro? É isso até. E eu acho que quando a gente também começa, se alguém pensar assim, não, eu acho que meu ministério é sair na sexta-feira à noite para sair chutando, a gente tá, além de dando uma lição muito errada, a gente tá abrindo esse ministério uma via de mão dupla. Eu já vi. Eu tenho muitos amigos, né? Aí um desses amigos meus tinha um ministério que eles iam pra porta do cemitério sexta-feira à noite, porque sexta-feira algumas pessoas iam fazer trabalho dentro do cemitério. Aí ele ia pra dentro do cemitério e se escondia atrás de um túmulo. Entendeu? Eles vestiam todo de preto, então a capa vermelho, né? Claro que não, Paulo. Aí quando o cara começava lá, entendeu? Ele saía pulando por trás do túmulo daquele. Diz que corria geral. Saia correndo todo mundo e tal. Ele dizia que ele era o exterminador de sexta-feira à noite no cemitério. Uma coisa parecida com isso. Então o cara que tá é uma caricatura dessa ação. Mas muita gente entende com ministérios específicos assim. Mas eu tenho a impressão que hoje o nosso entendimento geral já é de respeito, de tolerância, no melhor sentido dessa palavra. Não é para aguentar tudo, não. Até porque a gente precisa ser respeitado, tá? A gente quer ser respeitado. A minha liberdade de culto como cristão, evangélico, protestante, também precisa ser preservada. Então, se eu abro uma via de quase como uma guerra santa, eu tô abrindo um caminho também de volta de pessoas que quiserem fazer isso com a gente também. A Bíblia diz assim, tudo que quereis que os homens vos façam, fazeis vós também. Por que eu recebo qualquer folheto que me entregue, seja de quem for? Se me entregar qualquer folheto na rua, eu recebo. Depois eu leio e dispenso. Agora, eu não gostaria de entregar um folheto a uma pessoa e a pessoa recusar. Ninguém gosta. Então, se a gente não gosta, então também a gente deve receber.
Então, me dá um folheto, eu recebo. Não importa o que seja. Depois eu vejo que não me interessa, eu até estrategicamente, né, minha gente? Quanto mais você receber, menos pessoas vão ler, né? É questão de educação. É uma questão de educação você receber. Agora, você vai entregar um folheto, a pessoa não recusa, ou melhor, não aceita. Aí o que acontece? É porque você também, todas as vezes que alguém vai te entregar um folheto, você se recusa a receber. Hein, JR, eu ia contar aqui que no meu trabalho, meu antigo trabalho, tinha um senhor que ele era kardecista, né? Chegou e me perguntou se eu aceitaria um livro, né? Eu falei, não, aceito. Ele veio com 3 exemplares de livros muito grandes, né? Aí ele veio, me entregou, fez uma dedicatória, ainda falou assim, engraçado, você é um pastor diferente, porque você recebe livros de outras religiões. Aí eu falei com ele, o saber não ocupa espaço, mas faz uma grande diferença. Então, até para eu poder conhecer melhor outras religiões, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho saber que pesquisar. Não ocupa espaço. Mas faz uma grande diferença para você poder discutir, debater, dialogar. Você enciclopédia, né? E acabou que ficamos amigos, né? E ele começou a entender melhor o cristianismo e mais à frente ganhei ele para Cristo e ele entendeu que na verdade ele estava cego. Só que se eu não abrisse brecha para aquele livro, um diálogo, uma conversa. Quer dizer, eu tenho aqui vários ouvintes opinando. Deixa eu ler aqui, por exemplo, uma delas dizendo: olha, eu tenho uma irmã que tinha um centro de macumba, hoje ela está indo à igreja. Eu falei várias vezes de Jesus para ela e falei que o que ela fazia não adiantava. Conta aqui uma de nossas queridas ouvintes. Outro ouvinte aqui, você sabe que nós temos o site debate93.com.br e através desse site você pode ouvir, você pode comentar, compartilhar. Você faz uma pesquisa, uma busca, por exemplo, por temas. Eu queria ouvir um debate com um tema tal. Você consegue. Você busca por nome de debatedor. Eu queria ouvir o debatedor fulano. Você consegue. E além de você conseguir a qualquer hora, que isso fica, é um arquivo, fica disponibilizado o tempo inteiro, você pode compartilhar. Você pega o link e compartilha na sua rede, para os seus amigos, enfim. Aqui a ouvinte dizendo, o Osana e o Henrique dizendo, a questão de ser atacado pelo diabo, isso ocorre o dia inteiro, não somente lá. E faz uma citação importante de 1 de Pedro: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. 1 de Pedro 5, 8-9. E onde o cristão pisa, os demônios têm que sair, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O que está neles, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, diz aqui um dos nossos queridos ouvintes, trazendo a sua opinião, seu posicionamento sobre esse assunto. E aí a gente continua, porque o ouvinte é o seguinte: olha, antes de me converter eu não me sentia incomodada. É natural, não é isso, gente? Aí depois passou, peraí, eu não tô... o ouvinte que está contando que foi numa casa, ele ficou passando mal 3 dias. Olha só, sentindo mal 3 dias, aquele impacto. Foi o que eu havia dito logo no começo, porque assim, ela outrora não era convertida, né? Então assim, o processo da libertação, da transformação está acontecendo naturalmente. Então aquilo que não lhe fazia mal, ou que não lhe incomodava, passa a lhe incomodar, porque ela está sendo uma nova criatura. Agora, a gente tem que entender também que ela está vivendo esse problema e as pessoas dizem assim, não, agora a casa está cheia de demônios. Uma coisa é você estar sendo oprimido, outra coisa é você estar sendo possesso, né? A possessão dá de dentro para fora e a opressão de fora para dentro. Lógico que quando ela for nesse local, na casa da tia dela, por ela estar conhecendo a verdade, ela vai se sentir mal, né? Ela vai olhar para aquele lado, nossa, aquilo ali tá me fazendo mal. Agora, o bom é que ela ore antes, que ela se revista, né? Vá buscar uma renovação espiritual, peça auxílio aos seus líderes espirituais, para que ela seja revestida, né? Agora, que ela ore, que a opressão, isso vai acontecer. Tem casa que nós vamos orar, às vezes alguém pede uma oração, você chega lá, a própria casa não tem mais nenhuma, mas é uma casa que tá oprimida, porque tem problemas familiares, de traição, vários tipos de problema. Mas é a casa? Não é a casa, problema é a casa? O ambiente da casa, por exemplo, a família. As pessoas, né? As pessoas. São os relacionamentos, as pessoas. Isso aí, então, não é a casa em si, não é o pragmatismo ali, é a questão. A parede, é isso que eu tô querendo dizer. Não é o espelho, o problema é o espelho. Né? Mas as pessoas, é aquela forma de como eles estão se comportando, como estão se relacionando. Então, isso vai nos causar um mal-estar. Entendi. Né?
Olha, eu vejo o seguinte, essa irmã, ela saiu das trevas e foi para a luz, Isso no aí. caso. Agora uma serva do Senhor, e a luz brilha no meio das trevas. isso Então aí. ela agora é uma representante do céu, né? A partir do momento que ela aceita Cristo, é representante do céu, ela vai se confrontar o tempo todo com as trevas. Então as trevas vai ter sempre. Então eu acho que o que tem que acontecer é o seguinte, essa irmã, Deus vai dar sabedoria a ela, a partir desse debate, ela já deve estar recebendo essa sabedoria do Senhor, para ela ganhar essas tias dela para Jesus, né? Porque através do testemunho dela, da maneira dela tratar as tias vão começar a perceber, ela vem aqui e tal, e como com a gente fica e essa ação dela, pelo que eu estou entendendo da palavra de você, deve ser uma ação amorosa. Isso aí. Não aquela ação agressiva, né? Do confronto. Ó, da tia, briga. sabe o que eu sinto Não, aqui? do Sua casa confronto. aqui é o inferno, tia. Pelo amor de Deus, Aí se eu esse chegar e falar confronto- isso, né? E esse confronto vai piorar a situação. Vai piorar a situação, porque quando eu fui morar ali, onde eu moro até hoje, tinha aquele terreiro do lado. Sei. E o que eu fiz? Eu pedi ao senhor sabedoria para lidar com aquelas mulheres, e eram bastante. E eu tive que, o quê? Fazer sinal de positivo, mandar beijinho e tal, bater papo. Quando ele tô vendendo Natura, eu falei, eu quero, tal. Quando ele tô vendendo não sei o quê, eu compro. Para poder a gente chegando. Isso aí. E chegando, eu consegui chegar a muitos lugares. Graças a Deus. E elas hoje falam bem de mim ali. Eu só queria destacar o que você falou um pouco aqui, JR, a questão do que na verdade não é o ídolo em si mesmo. Às vezes a gente percebe, como o pastor Roberto falou aqui, do clima pesado, é por causa dos relacionamentos, é por causa da intimidade da pessoa com determinadas entidades ou coisa parecida, mas a casa em si mesmo, a gente tem que começar a amadurecer isso também espiritualmente nas nossas igrejas. A casa, a parede, o gesso, a porcelana, aquelas coisas em si mesmo não podem trazer nenhum tipo de opressão. E até, eu até destaquei aqui a frase do questão de ser atacada pelo diabo, porque isso também é uma coisa que a gente precisa entender. Porque não é a casa que vai fazer a gente ser atacado ou não pelo diabo. Mas antes disso, que a gente Coitada tá da discutindo... casa, né? O que da é ser casa. atacado pelo diabo, né? A impressão que às vezes eu fico de quando as pessoas falam esse tipo de frase é de que atacado pelo diabo é como se aquela entidade ou aquela coisa pudesse, eu como cristão, roubar o meu dinheiro, roubar a minha saúde. Deixa eu só para dar exemplo. Por exemplo, a pessoa diz o seguinte: olha, você não deve ir na virada de ano na praia. Porque na virada de ano na praia está acontecendo uma ação com milhares e milhares ou milhões de oferendas, onde aquele espaço está, então você não deve ir lá, tá certo? Então, então você, olha, não deve frequentar determinados lugares, que determinados lugares tem uma ação diabólica, enfim, eu queria ouvi-los sobre esse assunto, até para ilustrar. Tô dando o exemplo da praia do Ano Novo, que é um exemplo fácil, todo mundo sabe do que se trata, e algumas pessoas até entendem, não, isso é normal, tranquilo. Eu quero ouvir vocês, para identificar o seguinte, que às vezes é uma casa, não é uma questão de parede, mas esse ambiente que ali está é um ambiente totalmente voltado para essa prática. E aí, neste caso, embora não nos prejudique do ponto de vista espiritual, algumas pessoas podem ficar emocionalmente abatidas, emocionalmente envolvidas. Como é que funciona isso? Vamos lá, quero ouvir vocês. Então, assim, JR, com relação, você tocou num ponto muito importante e talvez seja um dos pontos mais nodais da questão. Final de ano na praia. Ora, se você tem um culto na sua igreja de passagem de final de ano e o camarada vai pra praia, vai passar o ano na praia, quer dizer, aí ele está na contramão do propósito de Deus. Se tem um culto na sua igreja, por que não romper o ano na sua igreja e vai para a praia? E ele indo para a praia, até a sua própria consciência vai ficar preocupada. Ele, poxa, eu estou fazendo uma coisa que não é legal. E aí entra a influência, porque uma coisa é tentação, outra coisa é opressão e outra coisa é possessão. Embora a palavra tentação e opressão venham de uma mesma raiz grega chamada peirasmos, e a gente tem que entender na Bíblia apenas pelo contexto, a gente às vezes é tentado porque a gente também se expõe à tentação. E aí a gente fica preocupado. Então, uma pessoa que larga a sua igreja no final de ano, que tem um culto, e vai para uma praia onde o ambiente está lá carregado de demônios, é óbvio que a própria consciência dele vai ficar prejudicada e ele vai sentir mal e vai achar
e no fundo acaba sendo, os demônios vão atacá-lo. Porque ele está abrindo mão de uma oportunidade de adorar, de celebrar, de agradecer a Deus pelos 365 dias para ir numa praia para ver a queima de fogos. Então, esse ponto que você falou é um dos mais... Porque a moça pergunta aqui se existe, depois da conversão, devemos parar de frequentar alguns lugares. Claro que há muitos lugares que o crente não tem que frequentar. Claro. Agora, eu, por exemplo, eu tenho uma tia que é espírita, ela não se converteu, e eu vou à casa dela, tem imagens lá, algumas imagens, e eu vou de uma forma puramente natural, nada daquilo me influencia, muito pelo contrário, ela que fica incomodada, mas os demônios que supostamente a gente vê nessas imagens, eles não têm poder algum. Agora, o crente fraco, ele acaba sendo contaminado, sim. Ele fica com medo, até porque se ele está em algum lugar, é porque ele não deveria. Agora, se ele vai com a finalidade de evangelizar, de ganhar almas para Jesus, ele tem que ir é uma ação estratégica. É uma ação estratégica. Ele tem que ir lá no inferno. E tem que ir lá e entregar o folheto e falar, ele tem que ir. Ele tá aí aqui o ouvinte nosso dizendo assim, JR, é o seguinte: eu e meu esposo compramos uma casa para minha sogra. Olha que coisa bonita. Legal. Não é bonito isso? Bota uma músicazinha aí. Não. Fundo musical aí. Mas pedimos para ela não levar o altar dela de santos para casa nova. Deram a casa e disseram para ela, mas não queremos que você leva esse altar. Mas a minha cunhada ficou furiosa comigo e ainda falou assim: nós não vamos virar evangélicas. E eu estou muito triste com isso, diz a nossa querida ouvinte. O que seria saudável nesse momento aqui? Querido, foi logo no começo. Nós compramos para dar a ela. Se você deu a casa para ela, né, e você já começa a impor, você faz isso aqui, você faz aquilo ali, então você não deu. Você deixou namorar, né? E agora se foi como eu disse, a menina ela não era evangélica, ela se converteu. Então o confronto nunca é bom. Né? A Bíblia diz que o fruto é que vai te mostrando quem você é. Então, ela tem que amar, né? A Bíblia diz que aqueles que andam em trevas, né? Nós temos que guiar para a luz. Então, querido, nunca é bom o confronto. Agora, se você deu a casa para ela, né? Vai ser melhor ela ter essa liberdade, vai ser, não, fulano ele é evangélico, ela é evangélica, mas ele é diferente, né? Ele não confronta, ele não briga, pelo contrário, ele tem que demonstrar o amor, tem que amar. E além do amor, pastor, também a ideia de que se por acaso eu der a casa e eu tirar o ídolo, o altar, seja lá o que for, a pessoa naturalmente vai se converter. E o processo não é assim. Não é assim. Assim como se eu vou te dar uma casa e eu vou botar com uma condição: 50 Bíblias em cada cômodo. Isso também não vai trazer conversão, porque essa obra é do Espírito Santo. Seja com altar, seja com uma Bíblia, é quando o Espírito Santo. Quadro com versículo bíblico. A Bíblia aberta no Salmo 91. Ou 23. Ou 23. Do pragmatismo, a pessoa não é nem evangélica, ela abre a Bíblia no Salmo 91, coloca no carro ou na cômoda dela. Isso é amuleto. Olha, aqui o ouvinte dizendo: quando me casei, fui morar perto de parentes. Ê, parente, hein? Esses parentes idolatravam imagens satânicas. Eles tinham um quarto para isso. Eita. Meu pai. Sentia-me muito mal lá, o ambiente era pesado. Eu nem comia lá, diz o ouvinte. Para não comer, porque realmente a situação agora tá sério, hein? É grave. Mas a questão do alimento, ele tem muito a ver com esse assunto. Claro. Porque aí a boa parte das oferendas, elas são caracterizadas por alimento. Então, quando você vai numa casa, as tias aqui cozinham, as tias ali fazem entendeu? Uma comidinha que é sensacional, maravilhosa. Mas elas têm uma prática diferente. Aí, quer dizer, você vai comer naquela casa, ainda que saiba que aquele alimento foi oferecido. Qual é o procedimento do cristão quando vai a um restaurante, quando ele vai à padaria, quando ele vai comprar aquela empadinha, quando ele vai comer aquele quibe, que depois descobriu que não era quibe, era ovo. Caramba. JR, se você for ao supermercado, praticamente quase todos que eu frequento, você vê uma imagem no supermercado. Todos têm. Quando você compra aquele alimento, eu creio que o dono daquele mercado, ele deve ter pedido as suas entidades lá para que ele seja próximo no seu comércio. Agora,
o procedimento, quando você compra aquilo ali, você chega lá na sua casa, a Bíblia diz que tudo aquilo que eu tocar abençoado será. Você chega lá na sua casa, você ora a Deus em forma de gratidão. Senhor, obrigado por ter tido condições de suprir a minha necessidade, obrigado porque o Senhor me abençoou. Agora, quando você está na casa de alguém, é a questão de você estar convivendo ali, você estar participando, para você não ser indelicado. A Bíblia diz no Salmo 91, no versículo 10, que praga alguma chegará à sua tenda, não é isso? E nós falamos também lá no livro de 1 de João, que o maligno não pode nos tocar. Você chegou ali, não tem outra opção, né? Você vai ter que participar agora. Não precisa gritar, olha, vou repreender esse demônio. Na sua mente você clama ali o sangue de Jesus e vai ser abençoado aquele alimento, né? Eu já estive na casa de uma mãe de santo e chegando lá, ela me ofereceu se eu queria lanchar com ela. Eu falei, quero. Ah, só vai lanchar? Eu vou lanchar. Aí colocou lá o lanchinho e tal. E eu simplesmente, em pensamento, isso aí, né, sentindo um cheiro lá de defumador, lanche com defumador, aquele defumador, que fedor que eles colocam lá, que dá aquele cheirinho de uma fumaça. Incenso? Né? Aquele incenso. Não, esse é um perfume chamado Aquadefedor. Essa aí eu não sabia. Essa também não. Aí então ela me ofereceu e eu pensamento, falei, bem, eu vou comer, acabou. Entende? A Bíblia não diz que, né? Nada de falar dano algum. E se pegar a mão sobre a serpente e se comer alguma coisa mortífera, eu comi ali tranquilamente. Ela ficou assim, ó. Ela ficou assim, mas vem cá, você é crente, você comeu aqui na verdade. Falei, eu vou ficar aqui pra jantar, isso sim. Eu vou ficar aqui plantado. A mulher se arrependeu. Tem mais alguma coisa? Vou trazer meus filhos. Fiquei à vontade com ela. Vou chamar minha família, tá parando uma van aqui na frente. Isso eu quebrei, aquela mulher, quebrei ela na emenda. Olha o que a Bíblia fala, ó, que no tocante à comida, ela fala bastante sobre essa questão de comida sacrificada ao ídolo, né, Paulo aos Coríntios. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos o texto que nós já lemos aqui, né, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, que não há um senão Deus, ok. Porque há também alguns que se chamam deuses, quer no céu ou sobre a terra, com muitas deuses e muito Senhor. Mas só há um Deus, o Pai, através de Jesus Cristo, ok. Entretanto, não há esse conhecimento em todo mundo, nem todo mundo reconhece isso. É verdade. Né, o que Paulo vai dizer. Mas, porque alguns, por efeito de familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. E a consciência que o pastor Paulo falou aqui, deste vem, por ser fraca, vem a contaminar-se. Aí Paulo vai dizer, não é a comida que vai recomendar a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se nós comermos. Se uma comida ali é sacrificada, você não ganha e nem perde por aquilo. A questão é que se alguém vir você participando, aí Paulo aqui muito específico, de uma comida que foi conscientemente, claramente consagrada, e fala, se comer aquilo ou não comer, não vai fazer mal, mas por causa do irmão que é fraco na fé, ele pode vir a se escandalizar com isso. Não é a comida do supermercado ou do restaurante. Nesse caso não se deve comer. Nesse caso, onde está claramente descrito aqui, comidas sacrificadas ao ídolo. Você não vai falar. A barraquinha, né? Muito bem. Então, deixa eu ver se eu entendi, né? Nós temos aqui esse aspecto que envolve a alimentação, que é muito importante, seja a casa de uma pessoa, um produto que você compra ou uma empresa onde você compra, padaria, supermercado, vendinha, enfim, você vai lá e tal, você tem uma desconfiança e tal. De um jeito ou de outro, você está orando, consagrando a Deus e agradecendo a Deus e tomando alimento com ações de graça. É isso. Se a pessoa trabalha numa casa, tá certo? Trabalha numa casa, a pessoa trabalha numa casa. Então, naquela casa tem lá o quarto tal que a pessoa tá lá. E a pessoa é cristã. Tá ouvindo a gente aqui agora. Postura dela é a mesma. Respeito, entendeu? Não tem esse negócio, ela vai lá e dizem pra ela assim, você tem que limpar. Você tem que limpar lá. Entendeu? Limpa lá a estátua, tem um paninho especial. Tem alguma dificuldade nisso? Não, eu creio que não. Não? Passa o espanador. Eu tinha uma faxineira que ela falava, irmão, eu trabalho na casa da Barra e é cheio de ídolos lá. E eu não gosto de limpar aqueles ídolos, não, irmão. Eu deixo tudo pro horário. Eu falo, não, limpa. Passa e tira a poeira deles. Porque a tua patroa está te observando. Que você está deixando os ídolos dela lá, as imagens dela empoeirada. Então você vai, você passa o espanador e limpa mais do que os outros. Foi pra ela. Ela, não, mãe, mas eu tenho medo de mexer naquilo. Não, você não vai quebrar. Você vai limpar. Então respeito, mais autoridade. Mas ela também é uma profissional. Ela tá muito ali bem. cumprindo um papel. Ela tá ganhando para limpar uma imagem que representa lá alguma coisa para a pessoa.
pessoa, então o papel dela é limpar a imagem, mesmo, pronto, não tem nada a ver. Muito Agora, bem. JR, uma questão interessante, já que você tocou nesse assunto, é a questão dos doces numa determinada data aí, que é São Cosme e Damião. Exatamente. Aí os filhos de crentes vão para lá também buscar, vai. Porque não são às vezes orientados, e aí quando a criança às vezes fica lá problemática, os pais já ficam atribuindo aos demônios, e aí é uma situação extremamente delicada, porque os pais devem nesse momento sentar com os filhos, orientar, porque a questão de comer doces que são sacrificados a ídolos, a gente também tem que ter cuidado, porque a gente não sabe até que ponto essa ação demoníaca pode atingir uma pessoa, uma família, exatamente pela consciência. Vamos só tentar ver se eu entendi, pastor. Existem dois aspectos aí. A gente sabe que a gente vive num país que tem um sincretismo religioso. As religiões se misturam. Então, eventualmente, o entendimento do catolicismo sobre um determinado, uma pessoa que é considerado um santo, uma pessoa venerada, o fulano fez isso, uma pessoa boa e tal, Anchieta agora, tá aí e tal, papapá, uma bela história e tal, é o entendimento de muitos católicos sobre esse assunto. Aí você tem o mesmo personagem, às vezes com outro nome, tá certo? Que tem aí é um entendimento diferente, que aí vai para um outro ramo, que envolve macumba, envolve umbanda, quimbanda e etc., tá certo? Aí a gente tem uma mistura grande aí, porque pode ser que alguém esteja simplesmente no entendimento dele ou dela reproduzindo uma coisa que foi feita pelo pai, pela mãe, pelo avô, pela bisavô, tá repetindo, tá doando doces, né? Algumas pessoas fazem isso como parte de oferenda, aí é outra história, não tem nada a ver com os irmãos lá, São Cosme, não tem nada a ver com os irmãozinhos ali não. Os irmãozinhos Cosme e Damião, tá bom? Os irmãozinhos Cosme e Damião. Sim. Tem nada a ver com eles. A pessoa tá com outro tipo de coisa e eu vejo por aí, as ruas ficam lotadas. As pessoas ficam na rua esperando chegar. E algumas pessoas não é nem pelo doce, às vezes é pelo alimento. Para que aquilo seja não tem o que comer, gente. Também. O negócio não é brincadeira, não. O retrato é amplo. Mas já tá errado, é o seguinte. Vai lá. Nesses terreiros, eles fazem o seguinte: as oferendas são para Cosme e Damião e essas entidades que acompanham as crianças, né? Ali é que, inclusive, eu já vi uma mulher manifestada nesse dia de Cosme e Damião, ela manifestada, olhando para minha casa e ela falando, ela é uma moça já de 30 e poucos anos, e falando igual uma criança mesmo. Parecia uma criança de 5 anos. E com pano na cabeça e falando assim, eu falei, eu não acredito que eu tô vendo isso. E estendi a mão, eu comecei a repreender, mas era o dia da oferenda que ela estava ali naquela manifestação do diabo, né, que eles fazem essa oferenda assim. Nos terreiros é oferecido, o Cosme e Damião é oferecido como o do 1, o do 2, sei lá, deu um nome lá que eles dão, né? Entendi. Que eles fazem essa oferenda. Então tem essa diferença mesmo. Tem. Eu só acho que assim, no nosso caso cristão, né, que nós temos uma outra visão religiosa. Cabe aos pais, aos líderes orientar. Claro. Eu tenho uma filha de 9 anos e um filho de 5 aninhos, né? Fez 6 agora. Então eu oriento. Agora tem pai e mãe que ele fala assim, você não pode comer e pronto, acabou. Não orienta, não esclarece, não educa. E também tem o pior, que ele vê as outras crianças ganhando, comendo um monte de doce, ele não compra nenhuma bala pra criança. Não leva ele pra comer um sorvete. Eu sou criança, eu vou contar quando eu era criança, né? O senhor lembra ainda? Evangélico, eu lembro. Memória, hein? Raramente, mas lembro. Aí eu peguei doce escondido. E escondi debaixo da cama. E aí uma irmã de oração chegou lá na minha casa e Deus havia revelado dela. Quando a minha mãe, meu filho não pega doce. Daqui a pouco a minha mãe descobriu que tinha uma bacia de doce embaixo da cama. Ficou ruim pra caramba, hein? Aí minha mãe, a gente pegava os melhores e jogava fora os ruins, né? Aí a minha mãe falou assim, olha, você joga esse doce todo fora porque você já aprenderam isso. Eu falei, não, mãe, eu vou dar aqui pro vizinho, né? Porque eu podia lá depois pegar o doce de volta. Aí não, você joga no lixo, porque o que eu não quero para os meus, eu não quero para os dos outros, né? Não, pastor, eu acho assim que essa sua palavra em relação à educação, ao ensino, a orientação é fantástica, porque tem um que quer tratar o filho nesse sentido na marreta, né? Isso aí. Não come, não come. E a criança nem sabe exatamente o porquê. Tem as igrejas que fazem do contraponto, elas entregam doces nesse dia. Isso aí também né? E tem muitas igrejas fazendo isso. Jesuína. Mas reúne as crianças, orientam
explicam e Paulo depois Barnabé. entregam doce. Entendi. O que acontece, então, pra gente esclarecer finalmente pro entendimento de todos. Então, existem pessoas que têm um entendimento sobre um assunto e que não é o entendimento dos outros. Ou seja, algumas pessoas veem esta festa específica de uma forma tradicional, minha família, meus avós e bisavós e tal. Outros já têm um entendimento de oferendas, etc. Os cristãos evangélicos já têm um entendimento que a gente não deve ser parte. Que a gente não oferece o doce porque o doce é oferecido por causa de uma lembrança de duas pessoas, enfim. Não fazemos isso por causa disso. Também não aceitamos a bala, ou seja, não oferece por causa disso. E não recebe pelo mesmo motivo. Ainda que com muito respeito aos que pensam diferente e tudo mais. Mas aí é uma questão de aceitar ou não aceitar. Agora, da mesma forma, e vou para um ponto aqui, da mesma forma que o alimento lá foi oferecido na casa daquela senhora e tudo mais, a bala não poderia ser recebida da mesma forma? Entendeu? Eu acho que então, eu tô na lógica aqui, eu tô perguntando para vocês explicarem aí. Eu acho que a grande diferença, JR, é porque se a gente sabe que aquilo ali foi, porque essa para mim é a grande questão de Paulo. Tá claro, né? Se tá claro que uma coisa foi oferecida, não coma, não participe, porque você sabe que aquilo vai ser oferecido, não porque aquilo em si mesmo vai ter algum poder inerente, mas por causa da consciência fraca de outros cristãos. Mas se você não sabe, também não pergunte uma coisa, que é o caso do supermercado que a gente falou aqui, no restaurante, que eu falo, comer de tudo que se vê. Ou seja, se sabe que é, e nesse caso é óbvio, porque tem dia, tem data, motivo da consciência. Então nesse caso tem data, etc, não aceitar. Simplesmente, muito obrigado, não aceito, obrigado, eu não quero. Simplesmente isso. Dia 27 de setembro, dia determinado, não se pode distinguir essa família que você falou aí, do bisavô, do avô e tal, e daquele que faz uma oferenda. Então, as crianças devem abster-se de fazer isso. Eu, inclusive, não sou favorável às igrejas que fazem a distribuição, que está fazendo exatamente no dia. Por que não faz antes? Ou depois. Não é verdade? Ou depois. Isso é patrocinado pelos dentistas. Não é verdade? Entendeu? Quem gosta disso chama-se então, dentistas. Pode ser. Então, isso aí. Quando se faz no dia, parece que a gente está querendo criar uma muito bem. Quero agradecê-los porque vocês contribuíram e muito aqui para o entendimento dos nossos ouvintes sobre um assunto complexo, um assunto que não é um assunto dos mais simples, evidentemente, pode ser que tenham muitas pessoas que, eu concordo com isso, discordo disso e tal. Nós estamos ouvindo opiniões, companheiros. É sempre bom quando nós ouvimos aqui. Os companheiros estão à mesa porque eles vão nos esclarecendo de acordo com o ponto de vista de cada um deles. Eu quero agradecê-los uma vez mais. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Pesquisa 93. Resultado final da nossa pesquisa 93 de hoje. Então, JR, a pesquisa perguntou o seguinte: você frequentaria a casa de algum parente que é cheia de imagens demoníacas? Olha aí. Terminamos com 68% dos nossos ouvintes por telefone dizendo que sim e 32% dizendo que não. No site, 78% dizem que sim e 22% dizem que não. Muito obrigado aos nossos maravilhosos ouvintes pela participação de cada um deles com a gente hoje aqui no nosso Debate 93. Vamos aqui rapidamente às notícias mais importantes da manhã. As notícias mais importantes da manhã no Debate 93. Uma reportagem sobre assaltos e furtos na região da Central do Brasil, no Rio, produzida pelo jornalismo da TV Globo, mostrou como a impunidade passou dos limites. Durante uma entrevista, uma senhora foi atacada por um bandido que puxou o cordão do pescoço dela. Por sorte, o objeto não foi levado. O criminoso conseguiu fugir, mesmo sendo perseguido pelo repórter. Em nota, a Polícia Militar informou que vai reforçar o policiamento na região com mais 50 homens a partir de hoje. Os ataques foram perto dos prédios do Exército e da Secretaria de Segurança Pública. Números preocupantes. No mês de abril, a média é de um policial baleado por dia no estado do Rio. Do dia 1º até ontem, 9 policiais foram feridos a tiros no estado. Desse total, 6 estavam em serviço. 2 não resistiram aos ferimentos e morreram. No mesmo período do ano passado, o número era bem menor, com 1 morto e 1 baleado. O desempregado Edson Borim, de 39 anos, resolveu ganhar dinheiro de uma forma curiosa.
tatuando anúncios pelo corpo. Morador de uma cidade no interior de São Paulo, o homem faz sucesso por onde passa e é conhecido como Senhor Outdoor. A ideia surgiu durante uma conversa de bar e virou coisa séria. O valor cobrado por mês de cada cliente chega a R$400. Não existe contrato, é tudo na base da conversa. Agora, ele procura um anunciante para a testa. Logo a testa, hein? Olha aí, minha gente. Ô, pastor Roberto, esse assalto diante das câmeras, impressionante. JR, eu tava em casa, vi essa reportagem, então quando eu olhei aqui... E querido, nós estamos passando um problema delicado de segurança pública, que não é só de segurança pública, é uma questão de legislação penal, uma sensação de impunidade, e a polícia militar, claro, tem muitas obrigações e tal, só que ela vai colocar agora 50 homens, né? Eu acho que nós temos que a polícia deve se preocupar em fazer um trabalho de prevenção, né? Não esperar morrer, não esperar ser assaltado, não esperar aumentar os índices para depois colocar alguém lá. Então, assim, com certeza com esses processos de pacificação, a polícia está sendo deslocada para muitos lugares e tem desguarnecido, né, outras regiões como o centro do Rio de Janeiro. E o que impressiona é que o assaltante faz isso diante das câmeras, né? Isso que eu fiquei muito... O repórter chama Eduardo Tchau. Olha aí. O repórter tentando correr atrás. Olha a situação. Predestinado. Ele ficou assim, eu acho que ele falou assim, a pessoa não teve nem vergonha das câmeras, da imagem dele filmada ali. Impune, né? Então, essa sensação absolutamente impune. Então, JR, eu acho que os nossos legisladores precisam pensar bem nas leis para que pare com isso. Nessa mesma linha, a nossa querida missionária Vanderly, este assunto que envolve aí o número de policiais baleados, como cresce? Olha, JR, esse assunto é muito vasto, muito profundo. Nossas autoridades estão aí à mercê da violência. O Brasil é o 11º lugar no ranking dos países mais violentos no mundo, com 50 mil homicídios por ano. Mata-se mais do que em guerras. 300 milhões de habitantes, Estados Unidos tem 15 mil mortes por ano. E Brasil, 50 mil mortes com 200 milhões de habitantes. Então nós estamos vivendo um caos nessa nação. E eu acho que temos que rever, né, os conceitos, porque a violência está aumentando. Por quê? Porque está se deixando aumentar. Esses adolescentes aí que estão roubando aí na rua aí, podiam estar fazendo um esporte, mas ninguém investe nisso, né? Pastor Paulo, aí reverendo Felipe Teles, a respeito desse rapaz que resolveu, esse rapaz de 39, um menino, um garoto ainda, Edson Borim, que transformou seu corpo aí no outdoor. Eu acho, JR, que é um péssimo negócio pra ele. R$400 pra tatuar o seu próprio corpo. E daqui a alguns anos, de repente, se ele resolver tirar qualquer uma dessas tatuagens, o custo vai ser muito maior. E eu acho que, claro, ele tá desempregado, talvez o desespero tenha batido, mas falta muita sabedoria. Acho que tem como você ganhar mais dinheiro com menos agressão ao seu próprio corpo e à sua estética, à sua família, à sua futura esposa, enfim. É verdade. Ele engraçado que realmente é interessante. Algumas dessas empresas que ele anunciou, elas faliram. Então, e ele tem que andar sem camisa. Ele tem que andar sem camisa. E ele aí já arrumou espaço ainda para. Ele é grandinho. Você viu foto? Não. Eu queria ver foto para ter uma ideia, porque ele inclusive achou espaço para fazer a campanha 2 sangue, 2 vida, tatuado nas costelas. E aí, pastor Paulo? Eu acho assim, o ser humano é tão criativo, JR, que eu fico imaginando até onde vai a inteligência do homem, a capacidade criativa do ser humano. É tão impressionante que o camarada virou um classificado ao vivo. Eu acho que ele não deveria ser chamado de outdoor, mas de homem classificado, porque vai ser criativo assim lá na Conchinchina. Agora, o que me preocupa é que ele está dizendo que tem uma testa ainda reservada. O que sobrará ao final dos anos para alguém anunciar, né? As partes íntimas dele, que não vai acontecer. Vai chegar um ponto em que o camarada tá tão tatuado que vai ser complicado até de ler, porque não vai dar para ler. Não vai dar para ler. Então, tudo. Olha, é impressionante. Eu acho que o ser humano tinha que usar essa sua inteligência pro bem.
para fazer alguma coisa que pudesse minimamente trazer resultados positivos para a sociedade. Isso é impressionante. Eu tô vendo aqui a imagem dele, realmente aqui, informática, deixa eu anunciar para ajudar, né? Matheus e Neto, é isso? Dá pra aumentar aqui, não, Felipe? Se não aparecer se não aparecer alguma igreja pra fazer anúncio também nesse camarada. Meu Deus do céu, no coração. Tem que ser no coração. Testa ou na tem mão, que ser no, né? tem que ser no coração, aí. Então, enfim, esse episódio, pra surpresa nossa, acontece no Brasil. O rapaz tem 39 anos, tô aqui, Natal Festa, desde 1998. Que é isso aqui? Quando vence o contrato, ele põe um X em cima. Interessante. Essa é a estratégia dele. Quando vence, aquele aqui. Quando vence, aumenta ele aí pra mim. Quando vence, aí ele coloca um X em cima, entendeu? Tem aqui que é uma garrafa. Aqui o outro tem um nome aqui, faz até uma logo. Faz até aqui uma logo, olha aqui, ó. Tem um costa larga ele. Natação, isso aqui. Deve ter feito aqui, ó. Na natação. Tem aqui, isso aqui é de uma empresa de telefonia. Isso aqui deve ser JR? Olha aqui, vem aqui. Não, é isso. Vem aqui pra mim, Juliano. Ô, Gilberto, vem aqui pra mim, Gilberto. Pastor, isso aqui ou é PR ou é JR, tá escrito ali. Vem pra mim, hein? Que negócio é esse aí? Bom, enfim, quero agradecer aos companheiros aqui pelas notícias mais importantes da manhã. As notícias mais importantes da manhã no Debate 93. Muito bem, minha gente, aqui ouvinte dizendo, olha, tem uma amiga muito especial e nossa amizade já dura alguns anos. Sempre andamos juntas, nossos laços são fortes e tenho certeza de que foi Deus quem promoveu isso. O problema é que as pessoas maldam, o problema é que as pessoas maldam demais a nossa amizade. Já percebi olhares atravessados na igreja e sinceramente isso me irrita. O que fazer para que as pessoas parem de nos julgar, hein? Será que as pessoas que julgam são aquelas que não têm amigos de verdade? Como encarar o preconceito daqueles que não entendem a nossa amizade? Qual a importância de uma amizade verdadeira? Como ter e ser um amigo de todas as horas? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Vamos agradecer aqui aos nossos companheiros. Muito obrigado, missionária Vanderly Medeiros. Eu agradeço o convite novamente. Estou feliz de ter vindo depois de algum tempo, mas estou alegre de ter recebido o convite da nossa Marcela e satisfeito de poder ajudar a nossa irmãzinha aí, que eu tenho certeza que a partir de agora ela vai tomar uma decisão de vitória. É isso aí. Pastor Paulo Afonso, generoso, obrigado, um abraço. Obrigado a você, JR, por mais uma oportunidade de estarmos juntos, e queria aconselhar essa irmã a correr e falar para suas tias que ela agora é uma nova criatura em Cristo Jesus e dizer: Jesus me salvou, porque isso vai mudar a sua história. Tem que dizer logo, imediatamente. Quero também aproveitar e mandar um abraço para a Juventude Betel, é o bem jovem da nossa igreja, que estará realizando em breve o seu próximo culto. Que Deus abençoe a todos e nos dê uma tarde assim cheia da sua doce presença. Benção puríssima, muito obrigado, pastor Roberto Medeiros. Eu que agradeço, Deus abençoe os irmãos, é muito prazer estar aqui mais uma vez, e quero mandar um abraço para a minha igreja, Assembleia de Deus, lá na rua Jamaica, para o pastor Moisés, para todos os obreiros, pastor Flávio Tanque de Siloé, lá para o pastor Roberto de Carvalho, Assembleia de Deus Enis de Vasconcelos, para sua esposa, missionária Carmen, para meus alunos do Ibadig e para minha filhota que está aqui, e para minha família. Ana Cristina. Olha, pastor Roberto, se eu fosse a Vanessa, eu já teria preparado um presente especial para Ana Cristina. E olha, não é que ela preparou? E Ana Cristina, hein? Que bênção! Ganhou um presentinho aqui da 90. Ela tem 9 anos. Tem 9. Bonita ela. Parabéns. Ela tá com saudade que ela gravou a fala dela. Você nunca mais ouviu? Nunca mais ouviu. É que você estuda de manhã ou à tarde? À tarde? Ué, então tá ruim mesmo, hein? Eu ia falar que ela tava na escola. Hein? Tem que gravar outra vez, que agora você tá com outra voz. Agora já é uma voz de uma moça, 9 anos? 9 anos. E beleza, muito obrigado, tá? Deus abençoe sempre. Pastor Felipe, obrigado, um abraço. Muito bom estar aqui com você, JR, nesse debate. Espero que a gente tenha esclarecido, trazido um pouco à luz esse assunto. Eu quero mandar um beijão especialíssimo pra Edileuza, pra Rafaela, minha amada, e pro meu filhão querido João Pedro. Maravilha, muito obrigado pelo carinho da audiência. Hoje, minha gente, aniversário do nosso querido Alex. O Alex está aqui
aqui no nosso estúdio hoje. Camisa bonita, tá com estilo, tem uma manga diferente, né? Uns botões, engraçado, os botões são diferentes, né? Vanderlei, você observou? Né? Eu não entendo de bota ou costura. Você entende? Eu não entendo nada disso aí. E é realmente bonita a camisa. É masculina, Vanderlei? Não, realmente é. Não, só pra saber. Você fala. Sim, não, tô perguntando. Não, o que você falou, o jeito que você falou, deu a impressão que você falou assim, eu trabalho com isso e tal. E aí eu. Hein? Realmente a camisa tá bonita. Esse Alex é nota 10,5, agradecendo a Deus pela vida do Alex, vai ser alvo da nossa oração hoje, é uma figura maravilhosa, trabalha muito nessa área de internet, enfim, é uma responsabilidade muito grande, porque é tecnologia de ponta, pressionado o tempo inteiro, e se não for pressionado não tem graça, a graça exatamente está na pressão, e que Deus tem renovado a sua vida. Chegou aqui o cabelo pretinho, olha só como é que tá. Vamos orar juntos, eu pedi ao pastor Paulo para orar conosco, vamos agradecer a Deus a vida do nosso Alex pelo seu aniversário hoje, pelos temas que nós tratamos hoje aqui, muita gente precisando de autoridade, né? Autoridade em nome de Jesus. Vamos orar pelos enfermos, pela cura dos enfermos, pelo consolo dos enlutados e também nós vamos agradecer a Deus por todas as bênçãos. Na sequência, vem aí Gilberto Ribeiro e o nosso Pediu Tocou de hoje. Vamos orar juntos. Pai querido, nós louvamos o teu nome pela grande oportunidade que temos de falar contigo. E queremos, Pai, pedir uma bênção toda especial para o jovem Alex, que completa mais um ano de vida. Queremos também te pedir, Pai, pelas pessoas que precisam de professar sua fé diante do mundo, diante das trevas, diante do inimigo, que dê a eles autoridade, coragem e tirem toda a timidez. Pedimos também pelos enfermos, para que a tua boa mão possa curar, levantar aqueles que estão no leito de enfermidade, dando saúde. Abençoe a todos os nossos queridos ouvintes, abençoa também, Pai querido, este projeto Louvorzão 93, que seja sobre todos que ali tiverem a tua unção e graça, nós pedimos assim, Pai, no nome precioso de Jesus. Abençoe também a rádio e a todos os dirigentes, a todos os que se envolvem com esse programa tão abençoado, aos colegas debatedores e ao povo de Deus, que todos sejam plenamente abençoados por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Que Deus te abençoe.